Tem duas coisas aqui antes de eu entrar na palavra. Eu creio que o Senhor me fala que tem pessoas aqui que se sentem desprezadas. Porque quando eu estava aqui adorando, me vinha muito forte a situação de Jesus em Samaria, quando ele encontra com a mulher samaritana. E eu não sei quantos de vocês conhecem bem essa passagem, mas os judeus não costumavam passar por essa terra. Samaria era uma terra desprezada pelos judeus, porque ali havia um povo de mistura de raças. Ali haviam judeus que tinham se casado e se juntado com gentios. Então, toda uma linhagem, uma direção que o povo judeu seguia, ali, aquele povo de Samaria tinha quebrado. Então, os judeus desprezavam os samaritanos, e a região que ficava a Samaria era uma região importante até para o comércio. Para chegar no comércio da Galileia, às vezes tinha que passar por Samaria, mas os judeus faziam questão de dar a volta, andar até quilômetros a mais para não pisar na terra de Samaria. Eu acredito que tem alguns samaritanos aqui nessa noite. E eu preciso dizer para você o que eu creio que o Senhor está mandando dizer, que quando Jesus ele chega em Samaria, ele despede os discípulos para ir comprar coisas para comer, para ir para a cidade, e ele se encontra ali naquele poço com uma samaritana, uma mulher, num horário do dia que era muito quente, que essa mulher ela ia propositalmente naquele lugar, naquele horário, para que ninguém pudesse vê-la. E Jesus deu a atenção para ela. Feche seus olhos só por um pouquinho. Visualize Jesus olhando para você. Imagine que você está sentado aí onde você está, e nesse momento Jesus ele segura seu rosto, e ele levanta o seu rosto para olhar nos olhos dele, porque ele está olhando nos teus olhos. E a gente se sente indigno do Mestre olhar para nós e ele parar e nos dar atenção. Jesus está te dando atenção nessa noite. Eu sei, você sente que você não merece. Nenhum de nós merecemos a atenção do Mestre, mas Ele te ama e Ele está derramando um amor restaurador sobre a tua vida nesse momento. Ainda de olhos fechados, eu quero te dizer uma coisa. Jesus está entrando agora no teu passado, e Ele está trazendo à tona algumas situações que foram lançadas sobre você, que te fizeram se sentir tão pequeno, tão incapaz. Tantas palavras que foram jogadas sobre você que te diminuíram, te desvalorizaram. Jesus está dizendo: você é amado, você é importante. E nesse momento eu sinto Jesus, Ele querendo que você se entregue totalmente, porque Ele tem um plano eterno para você. Um dia eu me encontrei assim, quando eu não tinha certeza que eu poderia viver uma eternidade com Ele. E aquela samaritana, quando ela conhece Jesus, ela também não tem essa certeza. Ela
não tinha certeza praticamente de nada, porque era uma mulher perdida, mas Jesus a encontrou, e quando Jesus nos encontra, nós somos achados, não somos mais perdidos. Então, eu quero fazer uma oração por você que pode mudar a sua vida para sempre. Para sempre. Como mudou a minha. E tem mudado a vida de milhões e milhões de pessoas em volta do mundo. Um dia, quando eu estava assim, no meio de um culto, e Jesus, ele me encontrou, e eu me senti indigno. Essa é a coisa mais nobre para uma pessoa que quer ser dignificada por aquele que é digno de todas as coisas. É se enxergar indigno. Nós não somos dignos por nós mesmos. E aí, quando eu permiti que ele me encontrasse, o primeiro sentimento que tomou conta do meu coração é: Jesus, me perdoa. Me perdoa por não ter você como Senhor do meu coração, como Senhor das minhas escolhas. Me perdoa porque eu ouvi falar de você, mas não procurei saber mais sobre você, Jesus. E aquele sentimento, Jesus pegou com as mãos e, como se fosse uma bola de massa, sem muita forma, ele tomou para si todo esse sentimento de arrependimento, de escuridão, de tristeza que estava aqui dentro. E aí ele falou assim: agora eu quero pegar o meu coração e colocar dentro do seu coração. E a gente fez uma troca nesse dia. E eu entreguei o meu coração para ele, e ele entregou o coração dele para mim. E ele mudou a batida do meu coração. Ele coordenou o meu coração com as batidas do coração do pai dele, ao ponto de eu começar a desejar coisas que não eram dessa terra. Eu comecei a desejar coisas que ele desejava. Eu comecei a dar atenção para coisas que ele dava atenção. E eu comecei a olhar para pessoas da forma que ele olhava. E eu comecei a amar pessoas não pelo que elas faziam, ou porque elas haviam conquistado, ou porque elas poderiam ser na minha vida, mas eu comecei a amar pessoas porque eu entendia que Jesus amava elas assim como ele me amou. E esse amor gerou no meu coração um sentimento de perdão pelas pessoas, do mesmo jeito que um dia ele me perdoou sem eu merecer esse perdão. E esse perdão fez toda a diferença na minha vida, porque me fez também olhar pessoas de uma forma diferente do que o mundo olha, porque ninguém é digno também do perdão. Mas quando Jesus olha para alguém, quando Jesus entra na vida de alguém, é como se eu não tivesse poder para colocar um jugo sobre a pessoa, porque agora quem habita dentro dela é aquele que habita dentro de mim. E eu sinto que nessa noite Jesus quer fazer uma transformação eterna no seu coração. Eu acredito que você entende o que eu estou falando, porque Jesus está me inspirando a dizer isso para você. Então, eu preciso fazer isso antes de eu compartilhar essa palavra, porque senão você não vai receber essa palavra do jeito que você precisa receber. Enquanto todos estão de olhos fechados, eu quero
eu quero te convidar a você fazer uma troca com Jesus nessa noite e entregar o seu coração para Ele e receber o coração dele dentro de você. E eu quero orar por você para que isso seja algo que nunca mais vai mudar na sua vida. Dá um sinal com a sua mão se você quer que eu ore por você nessa noite por essa troca. Amém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já perdi a conta. Uau. Fique com a mão levantada. Fique com a mão levantada. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, o Senhor está vendo essas mãos. O Senhor está vendo a pressão que alguns deles têm passado. O Senhor está vendo, Jesus, a necessidade que eles têm de fazer essa troca de forma eterna. Diz assim para ele: nessa noite, Jesus, eu quero trocar o meu coração com o teu. O meu coração é imperfeito, Jesus. O meu coração quer esse mundo. Só o Senhor pode querer ele mais do que eu. Então eu entrego para ti o meu coração. E agora, Jesus, mesmo sendo indigno, eu recebo o teu coração. Coloca a mão no teu coração agora. Diz assim: Jesus, muda as batidas do meu coração. Faz com que elas sejam as tuas batidas. Muda os desejos do meu coração. Faz com que eles sejam os teus desejos. E o que o meu coração não seja mais meu, seja totalmente teu. Porque o Senhor é o meu Deus para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tem nada mais profético do que não ser dono do seu próprio coração mais. Não tem nada mais poderoso do que você não ter mais o controle do seu coração, mas quem tem o controle do seu coração é aquele que te desenhou, aquele que foi o arquiteto da sua vida. Nada mais poderoso do que a tua vida estar na mão daquele que consegue fazer o melhor. Sabe, eu tenho uma palavra para compartilhar aqui, mas tem algo mais profundo, mais simples. Não sei se vocês estão esperando um fogo e eu sair pulando entre as cadeiras. Eu até gosto de fazer isso. Mas sabe o que Jesus está enchendo meu coração? De compartilhar o tamanho do amor dele por nós. Porque, veja bem, eu sou um apaixonado pelo sobrenatural. Eu vejo curas, milagres. Ontem eu vi muitos milagres ali em Santa Fé do Sul. Mas não tem milagre maior do que uma vida rendida na presença do Senhor. Sabe, meus amados, eu tenho visto pessoas abandonando esse Jesus, e pessoas que viveram milagres na presença desse Jesus, e essas pessoas, elas foram como aquela multidão que estava com Jesus e participaram da graça, participaram do conhecimento, mas não permitiram Jesus ser o dono do coração delas. Uma vez eu estava orando por algumas pessoas que foram curadas e Jesus falou assim no meu coração: não existe cura maior do que a salvação. Porque pessoas podem ser curadas de doenças, pessoas podem ser curadas de deformidades físicas,
Mas se o coração não pertencer a Jesus, elas vão para o inferno curadas. Se o coração não for dele, não basta você ter uma vida próspera e curada. O inferno aceita pessoas curadas, mas o que o inferno não aceita é pessoas de corações transformados por Jesus. Sabe, queridos, não foi a igreja que me mudou, foi o dono da igreja. Não foi a igreja que me trouxe princípios que me fizeram até hoje, mais de 30 anos, fiel ao meu Jesus. Foram os princípios do dono da igreja que entraram dentro de mim e me abraçaram ao ponto de eu não conseguir desistir desse Jesus. Se você nunca teve uma decepção com pessoas da igreja, eu te convido a se preparar, porque pessoas vão te desapontar, mas não são só pessoas da igreja. O ser humano desaponta os seres humanos. As imperfeições que foram começadas lá em Gênesis capítulo 3, porque o nosso DNA foi transformado, ele foi mexido por causa de um pecado original. Isso vem acompanhando as gerações. Isso é comum. Mas o Jesus, Filho do Deus Altíssimo, El Shaddai, Todo-Poderoso, Emanuel, aquele que está com você quando ninguém mais está com você. Esse, quando nós temos um relacionamento com Ele, quando o relacionamento é genuíno, o louvor pode não ser teatral, a igreja pode não ter uma tela de LED, as coisas podem não acontecer do jeito que você espera, mas o relacionamento com Ele te faz permanecer. Essa semana eu vi uma família de um pastor que estava ali na Turquia, e por conta do terremoto o pastor faleceu, e o filho dele faz a oração para enterrar o pai. E quando eu vi essa oração, eu pensei, esse menino conhece o Deus que o pai dele servia. Porque para passar uma situação dessa, qualquer um culparia Deus e diria, aonde está Deus? Que mesmo meu pai servindo ele morreu num terremoto. Meu querido, minha querida, se você não conhecer esse Deus de verdade, se o teu relacionamento não for profundo, não importa tudo de bonito que possa acontecer em volta de você, você vai para o inferno. Mas Deus não fez o inferno para os seres humanos. Deus, ele fez o inferno para Lúcifer e seus comparsas. O inferno não foi desenhado e arquitetado para seres humanos, para aqueles que carregam a imagem e semelhança de Deus. Não é o teu lugar. Não é o teu lugar. O teu lugar é a eternidade, é o céu. Deus desenhou uma eternidade para nós, porque mesmo Satanás tendo distorcido o plano de Deus, Deus não se deixa perder nos propósitos. E diz a palavra que o Senhor fala para Eva: colocarei inimizade entre ti, a tua descendência, e a serpente. Deus já estava costurando, sabe? As coisas não acontecem na nossa vida por acaso, quando nós vivemos uma vida de intimidade com esse Jesus. As tragédias,
as decepções, as perdas, elas não saem fora do plano que Deus tem para nós, quando a nossa vida está firmada nos planos de Deus. E aí, quando a gente vê um movimento de avivamento gigantesco acontecendo em muito lugar. Hoje à tarde a Priscila disse para mim que quantos colégios americanos? 36 colleges, 36 universidades americanas estão vivendo reuniões de avivamento. Isso é poderoso. Porém, o maior fruto de um avivamento real são vidas rendidas aos pés do Senhor Jesus. No início da década de 70, um movimento de avivamento tomou conta dos Estados Unidos chamado Jesus Movement. Movimento Jesus ou Jesus Revolution, a Revolução Jesus. E esse movimento ele tomou conta da juventude dos Estados Unidos e o negócio foi avassalador ao ponto de inúmeros hippies irem para Jesus. E a história de uma igreja tradicional que recebeu alguns hippies começou mais ou menos assim, quando o pastor estava pregando e os hippies começaram a encontrar Jesus, eles decidiram ir para a igreja. Porque o mundo entende que a igreja é o lugar onde Deus habita. E aqueles hippies começaram a ir para a igreja do jeito que eles eram: descalços, descabelados, mal arrumados, fedidos. Foram num culto, foram no outro. Depois a liderança da igreja se reuniu e chegaram num consenso, chamaram o pastor para conversar e disseram para o pastor: olha, a gente não pode mais aceitar esse tipo de gente aqui dentro da igreja. E o pastor disse: como assim? Não podemos. Nós acabamos de trocar o carpete da igreja, esse povo entra descalço, eles estão acabando com o carpete. Nós sentamos do lado deles, eles estão sujos, fedidos, descabelados. Esse tipo de gente, Deus não pode aceitar gente assim. Na outra semana, o culto foi marcado. Quando o povo da igreja chegou, a igreja estava sem carpete. Porque o pastor disse: se o carpete é o problema, nós tiramos o carpete. Porque aqui nessa igreja são pessoas que importam. Queridos, eu fiquei chacoalhado quando eu vi o vídeo da filha da Helena Tanuri. Aquilo veio como se fosse uma faca no meu coração, e eu acho que o Espírito Santo me deixou sentir um pouco do que ele sentia. E eu olhando aquela menina falar, porque assim, eu não conheço a Helena Tanuri pessoalmente, mas eu conheço pessoas que a conhecem pessoalmente. A filha dela se afastou dos caminhos do Senhor, mas ela cresceu cantando nos DVDs de criança, diante do trono, Kids. Ela cresceu no meio de uma atmosfera que ela recebeu muita carga espiritual positiva dentro daquela igreja, principalmente de pessoas reais, não eram pessoas falsas. Mas essa menina se afastou e ela se entregou para uma vida de homossexualismo. E aí eu vejo o vídeo dela que ela gravou algumas semanas atrás dizendo o seguinte: que ela não aguentava mais receber mensagens de haters evangélicos. Se é que existe evangélico hater. Para quem não sabe o que a palavra hater significa, é odiador, a tradução em português. Pessoas que entravam, pessoas da igreja, que entravam nas redes sociais dela e atacavam ela diretamente porque ela estava afastada dos caminhos, humilhando ela, porque como que pode ela trazer essa vergonha para a família dela, para a mãe, para o pai, que eram cabeças ali no diante do trono, junto com a Ana Paula Valadão. E ela continua fazendo esse vídeo
como se ela estivesse se defendendo daqueles que deveriam defendê-la. Eu entrei na internet antes de eu vir para cá, e eu vi um bando de crente fazendo a mesma coisa que fizeram há 3 anos atrás, 4 anos atrás, quando na Apoteose, no Rio de Janeiro, houve uma apresentação de demônios, pessoas vestidas de demônios, arrastando um suposto Jesus e chicoteando esse Jesus na Apoteose. Depois que isso aconteceu, essas fotos elas rolaram por toda a internet, tudo quanto é tipo de crente usou essas fotos para se fazer passar de juiz do mundo, enquanto Jesus disse: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvar. Queridos, a igreja não tem o papel de matar pessoas. A igreja foi chamada para amar como Jesus escolheu amar a mim e a você, e nós não somos dignos desse amor. Você não merece Jesus. Eu não mereço Jesus. Ninguém merece esse amor, mas foi pela graça, amor eterno, maior do que todo o universo, que ele veio como homem em carne, e ele se fez gente como a gente, andou no meio de pessoas, se humilhou, comeu a comida que o povo comia, e ainda assim entregou para morrer por nós no nosso lugar. Nós não merecemos isso. Nós não merecemos. E aí, eu vi essa palhaçada toda na Apoteose, e eu vi a palhaçada pior ainda dos crentes na internet, dizendo: Deus vai pesar a mão. Pessoas profetizando maldições. Eu nunca vi Jesus amaldiçoando pessoas, mas tem pessoas que são maiores do que Jesus, amaldiçoando pessoas do mundo. Eu vi pessoas gravando vídeos que davam mais de 1 milhão de visualização porque achavam-se no direito de criticar o tal do demônio da Apoteose. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Primeiro, aquele suposto Jesus da Apoteose não é o meu e o seu Jesus. Aquilo sequer chega perto do Jesus que salvou a minha vida. Aquilo é uma representação barata do que eles entendem de quem é Jesus. Não deveria nos ofender. Não deveria nos ofender. E aí, eu não sei se foi ontem ou foi hoje, fizeram de novo. Colocaram Jesus numa situação de humilhação de novo no Rio de Janeiro. E de novo, agora tem os crentes políticos que eu e você votamos neles, que assumiram o lugar de juízes e com milhões de pessoas por trás os apoiando, açoitando um mundo que deveria ser amado pela igreja. Sabe, o mundo não sabe quem é esse Jesus. O mundo não sabe que amor é esse que nós recebemos, igreja. Enquanto nós não entendemos a dimensão desse amor, a dimensão do amor que ele derramou por nós, nós não vamos conseguir alcançar o perdido lá fora. O mundo vai ficar procurando esse amor, o mundo vai escolher 4 dias de alegria e amores escondidos depois de muita bebida, porque não conhecem um amor que dura para sempre, igreja. Nós temos a dificuldade de amar aqueles que vivem uma vida em pecado, quando na verdade não é o nosso papel mudar a vida de pessoas. O nosso papel é apresentar o Jesus que muda a vida de pessoas. Tem pessoas que assumem o lugar do Espírito Santo mesmo não sendo eterno, como ele sempre foi. E nós assumimos uma posição de julgo
e temos a dificuldade de amar. E não paramos para pensar que esse avivamento só vem quando a atmosfera de amor já faz parte do lugar. Eu lembro que em 2016, eu com a Priscila, nós já tínhamos um problema na igreja, porque a gente recebia tudo quanto é tipo de gente. Hoje nós estamos aqui num salão com as paredes praticamente todas pretas por causa dessa cortina, mas há 15 anos atrás, para muita gente isso daqui seria um escândalo. Tudo preto? Isso é coisa do Satanás. Uns 15 anos atrás, talvez seria impossível fazer um culto como esse dentro de um salão que tem um símbolo de maçonaria na porta. Aquele lugar é do Satanás. Não podemos usar um lugar assim. Mas o que a gente não para pensar é que se nós somos aqueles que carregamos esse Jesus, aonde nós pisamos, nós carregamos uma transformação de atmosfera. Porque se nós convidamos esse Jesus para fazer parte do nosso ser, e agora nós não somos mais nossos, você não é mais teu, você é todo dele, quem decide é ele, e ele não abre mão de você. Se tudo agora representa ele, significa que quando Jesus ele andava, os demônios se manifestavam porque eles não resistiam ao poder da presença nessa terra. Que amor é esse que nós não estamos conhecendo? E aí, o discípulo mais amado de Jesus, João, ele escreve um livro. E nesse livro ele começa a contar, ao ponto de vista dele, como Jesus agia nos dias que ele estava aqui na terra. E se você ler os 4 evangelhos, o evangelho de João é o evangelho mais pessoal, íntimo e expressivo de todos os 4. E aí, no livro de João, no capítulo 17, a gente vai ver Jesus fazendo uma oração e falando para o Pai os planos. Senhor, eu não peço que o Senhor tire esse povo dessa terra, porque nós ficamos buscando sair de todo esse planeta, porque o planeta está contaminado. Nós ficamos buscando um lugar a salvo, talvez até planejando. Eu já brinquei com isso. Uma vez eu falei para a nossa igreja, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo fazer uma vaquinha, comprar uma ilha e mudar para a ilha, a gente vai estar isolado do mundo. Jesus não quer que a gente seja assim. Jesus falou com o Pai, está escrito em João no capítulo 17, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo. É desejo de Deus que a gente viva no meio da contaminação do mundo, não que a gente se contamine. Mas ele diz, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os faça um. Assim como eu e o Pai somos um. Para então, dessa forma, o mundo creia. O que eu estou vendo por aí é uma igreja política, separatista, julgadora e pior do que muitos demônios. Porque numa situação como essa, os demônios nem estão trabalhando mais. Eles estão deixando para os crentes que se dizem parte da igreja trabalhar por eles. Essa filha da Helena Tanuri, a minha vontade era encontrar essa moça e abraçar ela e dizer, nem todo mundo é desse jeito, filha. Eu quero te pedir perdão pela igreja. Mas não tem só ela. O filho da Estela passou uma situação terrível. Ele perdeu o irmão que era próximo a ele.
por uma doença. A mãe, cunhada do Silas Malafaia, ele cresceu envolvido com pessoas conhecidas no Brasil, e ainda assim ele decidiu se afastar dos caminhos do Senhor e viver uma vida também homossexual. E sabe o que o povo fez na internet? Massacrou ele, porque a igreja tem se tornado odiadora e não aquela que ama o perdido. Mas não é só ele, tem muitos outros que eu poderia estar dizendo aqui, sabe por quê? Porque enquanto eu estava aqui adorando, o Senhor falava: eu quero mostrar o tamanho do meu amor por esse povo. E eu pensava: Senhor, nós não entendemos esse amor, porque nós não conseguimos expressar esse amor para o mundo. Jesus amado, eu estava no centro da cidade de Campinas alguns anos atrás, esperando uma pessoa chegar. E quando eu olho do lado, eu nem tinha percebido, mas tinha um travesti, todo transformado, olhando para mim. E foi uma coisa inusitada. Eu olhei para ele, ele olhou para mim. Eu acho que ele pensou que eu estava dando mole para ele, porque ele começou a sorrir para mim. Meu Deus. Mas eu olhei para ele, e aí eu sorri para ele, e fui chegando perto dele. E ele disse assim: você quer alguma coisa? Eu disse: eu quero. Ele falou: pode falar. Eu disse para ele: eu quero te dar um abraço. E ele disse: pode dar. Quando eu abracei ele, eu falei assim no ouvido dele: não sou eu que estou te abraçando, é o Jesus que eu sirvo que mandou vir aqui dizer que você é amado por ele. Sabe o que ele fez? Ele começou a chorar, que ele não aguentava, que ele caiu no chão sentado chorando. E ele falou para mim: eu não sei o que esse cara passou na vida, mas ele disse assim para mim: eu achava que ele não me amava mais. Quem foi que botou essa ideia na cabeça dele que Deus não amaria mais ele? Deus ama o perdido até o último suspiro dele. Não importa a vida que o perdido leve, Deus continua amando, porque Jesus não morreu apenas por aqueles que o aceitariam. Jesus se entregou na cruz por todos, até aqueles que ele sabia que nunca iria aceitá-lo como Senhor e Salvador. E eu disse assim para ele: querido, eu não sei o que você passou na vida, eu não sei o que te disseram, eu não sei que tipo de discriminação que você passou, mas uma coisa eu preciso lhe dizer: eu não sou merecedor desse abraço, mas Ele nos faz merecedores, porque o amor dele é incomparável e Ele te ama. E naquele momento eu orei por ele, e ele orou comigo como vocês oraram nessa noite. E ele foi embora, e eu nunca mais vi ele no centro da cidade de Campinas. Não sei qual foi o rumo que ele tomou, mas uma coisa eu sei: ele nunca mais iria esquecer do abraço que Jesus deu nele. Quando foi a última vez que você abraçou alguém que não merecia teu abraço? Quando foi a última vez que você foi humilde o suficiente para reconhecer que se você não merece, o outro merece? Quando foi a última vez que você olhou para alguém que gerasse tanto ódio em você, porque você desprezaria as ações dessa pessoa, e ainda assim você expressaria o amor por ela, porque o amor verdadeiro não é teu, o amor é dele. E se ele te deu de graça, é obrigação você entregar de graça também. Queridos, que amor é esse? Que amor é esse? Sabe, eu passei quase 8 anos da minha vida estudando teologia. Foram 2 anos num seminário dos Estados Unidos, 1 ano aqui da mesma denominação que o pai da Priscila fez parte, mais 4 anos e meio
de Universidade Batista. Teologia, teologia, teologia. Não existe nada mais poderoso nessa terra do que o amor de Jesus. Teologia nenhuma pode transformar a vida de uma pessoa se ela não for expressa com o amor genuíno de Jesus. Não existe igreja que se mantenha de pé como verdadeiros filhos de Deus que não flua através do amor de Deus. Eu não sei se todos são dessa cidade, mas o que eu sei é que se vocês buscam por obras maiores, porque foi essa a promessa de Cristo, crer nele, fazer as mesmas coisas que ele fez, e fazer coisas maiores. E aí eu fico pensando o seguinte: qual foi a maior obra de Jesus na vida do ser humano? Foi o amor, pastor Plácido, que gerou a salvação. Como é que eu posso amar mais do que ele? Como é que eu posso amar mais do que Jesus? Porque é o seguinte, não sou eu que estou falando. Ele disse: aquele que crer em mim fará as mesmas coisas que eu fiz. Ok, eu posso crer que eu posso andar em águas. Eu posso crer que cegos vão enxergar, surdos vão ouvir. Eu posso crer que coisas sobrenaturais vão acontecer. Mas ele nos leva ainda para um desafio do próximo. É mais pesado, porque ele diz: vai fazer a mesma coisa e coisas maiores ainda. E aí eu fico pensando, qual foi a maior coisa que Jesus fez? Não foi a cura, os milagres, o sobrenatural. Uau! Foi a salvação. E a salvação vem por meio de um amor incondicional. Como é que eu vou amar o perdido mais do que Jesus amou? Para de buscar o que os olhos veem e começa a buscar aquilo que o coração sente. Para de buscar aquilo que as pessoas têm rotulado como sinais de avivamento e comece a buscar aquilo que o mundo precisa encontrar, que transformará o mundo para sempre. Isso, por si só, atrai o avivamento. Eu não quero falar mais nada, eu quero orar por vocês. Eu quero orar por uma unção sobrenatural de amor. Eu quero orar para que o Senhor constranja o teu coração e que Ele se mova de uma forma sobrenatural em amor no teu meio, nessa igreja, na vida da tua igreja. E esse amor, ele vai ser tão denso, tão transformador, você não vai precisar chamar pessoas para vir no altar, elas vão vir por elas mesmas. Você não vai precisar fazer momentos de oferta, elas vão ofertar por si mesmas. Tamanho amor. Você não vai precisar constranger pessoas com palavras impactantes, elas vão ser impactadas naturalmente pelo poder do Espírito Santo. Amor, um batismo sobrenatural de amor. O amor. O mundo precisa de amor. Sai do teu lugar.
você pudesse compartilhar o tamanho do peso que está aqui dentro. Ele já está derramando isso sobre tua vida agora. Ele já está te fazendo ver algumas coisas já estão vindo à tua mente agora, no teu coração. O Senhor está mostrando pessoas. Escute, quando Ele mostra pessoas é porque Ele já preparou o caminho. Você vai ver Você vai ver um movimento de pessoas se entregando como nunca antes. Vocês vão experimentar o poder de entrega no altar como nunca antes. Porque o amor está sendo revelado, o amor desse Deus está sendo revelado. Ai, Jesus.